Olá, pessoal! Vamos então ao nosso primeiro programa da série Seu Dinheiro é Capim. E conforme eu já havia falado para vocês, nós vamos conversar sobre cada um dos capítulos do livro. E hoje vamos falar então do capítulo 1 do livro Seu Dinheiro é Capim. O título é Capim é Dinheiro. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que esse bem mais precioso que nós temos na fazenda é o capim. A gente tem uma série de plantas forrageiras que estão disponíveis para o consumo do animal. Uma planta forrageira é aquela que se preza para ser utilizada na nutrição animal. Então, o capim que pode ser convertido em arroba ou em leite é aquele que vai ser denominado a planta forrageira. É importante dizer para vocês que muitas das vezes a gente observa animais consumindo outras plantas que não sejam o capim. Às vezes, um pasto muito infestado com plantas daninhas, o animal acaba consumindo essas plantas, algumas inclusive tóxicas para os animais. Mas essas plantas não poderão ser classificadas como plantas forrageiras, porque elas não vão promover o desempenho esperado do seu rebanho. Então, qualquer planta que se preza para a alimentação animal e que faça com que o animal se desenvolva muito bem, sem trazer nenhum problema antinutricional, é aquilo que nós vamos considerar como capim. Nós temos predominantemente duas famílias dentro das plantas forrageiras que podem ser utilizadas na nutrição animal: as gramíneas e as leguminosas. De forma geral, a gente utiliza a nomenclatura capim para tratar especificamente das gramíneas. Muitas são as gramíneas que estão disponíveis para a produção animal no Brasil. Algumas de clima mais temperado, como a aveia e azevém utilizado no sul, e a maioria de clima tropical utilizado no Brasil Central, no Norte e Nordeste do Brasil. São plantas que apresentam taxa de crescimento diferente, porque as plantas tropicais elas são mais produtivas do que aquelas plantas de clima temperado. E isso é algo que a gente deve usar a nosso favor, porque nossas plantas são muito produtivas e, se bem manejadas, vão entregar excelentes resultados em relação ao desempenho dos nossos animais. É importante que isso seja dito. Existe um conceito em zootecnia que a gente chama de conversão alimentar, ou seja, quantos quilos de comida o animal precisa comer para que ele tenha um ganho de uma arroba, 1 quilo. Isso é a conversão alimentar. Quanto mais bem manejados estiverem os nossos capins, maior vai ser essa taxa de conversão. A gente sabe que o animal precisa mais ou menos de 15 quilos de capim para que ele possa se desenvolver muito bem. Então esse é o consumo de um animal para esse desenvolvimento. Mas é importante que a gente saiba que quanto mais proteína, quanto menos fibra, ou seja, quanto mais bem manejado tiver o seu capim, melhor vai ser essa transformação do capim em arroba e em leite. Então esse conceito é muito importante para que a gente compreenda que o quilo de matéria seca dentro da nossa fazenda mais barato é o quilo do capim. Quando você compara o que você gasta para produzir 1 tonelada, por exemplo, de capim mombaça em relação a 1 tonelada de silagem de milho, a produção do capim é muito mais em conta. Daí a necessidade da gente ter a compreensão de que o nosso investimento tem que ser na pastagem, para que a gente consiga ter esse retorno e que tenha menor custo para a produção de arroba ou de leite. É importante a gente lembrar também que existem algumas palavras que até hoje são utilizadas no nosso vocabulário que dizem respeito à criação de gado. Por exemplo, a palavra pecúrio, que está relacionada a dinheiro, a investimento, vem de pecos, que significa cabeças de boi. Então, durante muito tempo, a utilização dessas terminologias foi extremamente útil para definir as questões de dinheiro de cada uma das pessoas que estavam naquela sociedade. Então, essa história da gente repetir assim, tá pensando o quê, menino? Que meu dinheiro é capim? A gente que é pecuarista, que trabalha com capim, não deve repetir e nem deve propagar. Por quê? O nosso dinheiro, sim, é capim, porque esse é o bem mais importante que a gente tem na fazenda, porque produzir sob pastejo é muito mais barato. Te espero no próximo episódio da nossa série Seu Dinheiro é Capim, em que vamos falar sobre a força do capim no Brasil. Até lá!